Saudações vascaínas, aqui é Vasco na área. Galera, não tem sido nada fácil para o nosso Vasco. E após termos perdido mais um jogo para o nosso maior rival no meio de semana, o que foi considerado aí uma derrota amarga, mais uma, e termos perdido também 2 posições na tabela, né? Termos aí caído da 14ª para a 16ª colocação, pois a equipe do Fortaleza venceu o Curitiba, né? E também o Sport, que venceu o Botafogo na sexta-feira, né? E rebaixando inclusive o Botafogo, né? Então com isso o Vasco caiu aí da 14ª para a 16ª colocação, e ainda para piorar, né, ontem com o empate entre Bahia e Goiás, né, por 3-3, foi até um grande jogo, mas que o Bahia, né, mesmo com esse empate aí, o Bahia acabou aí ultrapassando o Vasco. Então com isso o Vasco entrou na zona do rebaixamento, né, abrindo a zona do rebaixamento aí com os mesmos 37 pontos, mas que o Bahia, claro, com uma vitória a mais, enfim. Então foi essa situação aí, né? Mas que eu considero que nem foi aí o pior cenário, porque o Goiás que conseguiu aí empatar a partida aí de ontem por 3-3 no finalzinho, né? Com um gol ali no finalzinho, porque seria pior ainda se o Bahia, perdão, estivesse vencido, né? O Bahia tivesse vencido, estaria aí, abriria 3 pontos de diferença, iria a 40 pontos, o que seria pior, né, pro Vasco. Então com esse empate o Bahia empatou aí com os mesmos 37 pontos, então com isso não se distanciou, e o Goiás também, né, com esse empate, o Goiás que tinha 32 pontos, foi a 33 pontos, estando a 4 pontos da gente, enfim, então não se aproximou de nós e fez com que o Bahia não se distanciasse. Então acabou sim sendo até um razoável, né, razoável resultado aí, para não dizer um bom resultado para o Vasco, mesmo o Vasco tendo entrado na zona do rebaixamento. E agora o Vasco que tem, né, com isso agora o Vasco tem aí esse jogo contra o Fortaleza, né, o que é considerado aí uma final, né, de todos os 4 jogos que temos, todos são considerados aí finais, cada jogo é uma final, mas esse ganhou mais força ainda, né, pelo fato do Vasco ter entrado aí na zona do rebaixamento. O Vasco agora é obrigado a vencer a equipe do Fortaleza, mesmo fora de casa, o que não será um jogo fácil, né, porque o Fortaleza também inclusive um confronto direto. Fortaleza está aí também com 38 pontos, está acima de nós, enfim, mas que será um jogo aí que o Vasco tem aí obrigação de vencer para estar saindo logo dessa zona de rebaixamento, né, o quanto antes, né, que será bem melhor para a equipe. Então agora vamos analisar aí, né, a tabela, né, a tabela na parte de baixo aí, nessa luta contra o rebaixamento, incluindo todos os clubes que estão aí na luta, né. É claro que agora ficou mais acirrada ainda, né, porque a briga realmente está muito acirrada, essa briga aí para escapar aí do rebaixamento. Todas as equipes estão ali muito coladas uma das outras. Então, né, vamos começar aqui, é claro, né, fazendo a análise de todos os times aí, dos últimos jogos que temos aí, de todas as equipes que estão na luta contra o rebaixamento. Então vamos começar, é claro, pelo Vasco, né, o Vasco agora que enfrenta então o Fortaleza, né, nesse confronto direto, agora na próxima já quarta-feira. Então acho que o Vasco tem aí, né, é um jogo dificílimo, mas eu acho que o Vasco tem condições de vencer, né, de vencer a equipe do Fortaleza, né. Mas então vamos fazer uma análise aqui, né, análise sem clubismo, né, mas é claro, de forma coerente, e expondo a minha opinião. Então vamos começar pela tabela dos jogos do Vasco. Então acho que esse jogo será aí, claro, um jogo muito difícil, mas que o Vasco não vence. O Vasco, para mim, empata essa partida aí contra o Fortaleza por 1-1. Vou colocar em 1-1 contra o Fortaleza. E depois o Vasco tem aí, né, um jogo mais difícil que eu considero de todos esses 4 jogos que temos pela frente, que é o Vasco que enfrenta em São Januário, mesmo sendo em casa, mas que é aí nada mais, nada menos que o Internacional, né? O Inter que está aí defendendo a liderança e que com certeza, né, não irá aí facilitar para o Vasco. Então o Vasco depois joga em casa aí esse jogo contra o Internacional, que será inclusive aí um dilema,
né? Porque todos sabem que o Vasco vencendo até essa partida pode estar, de certa forma, aí, ajudando o rival, né? O rival que está brigando aí justamente aí contra o Internacional pelo título. Então, mas que temos que, independente de qualquer coisa, que temos que vencer, independente de tudo, né? Que o que está em questão aí, é claro, é a permanência na Série A. Então, independente de estar ajudando ou não o rival, né? O rival, temos que vencer esse jogo. Esperamos aí, né, que nós venhamos vencer e que eles venham perder o jogo deles, né, e que nós possamos aí fazer a nossa parte e indiretamente, né, não ajudar eles, que será melhor ainda. E depois o Vasco vem aí, né? O Vasco sai, né? Vai até São Paulo enfrentar o Corinthians. O Corinthians que o Vasco não tem um retrospecto bom contra o Corinthians. E o Vasco tem um fator aí muito negativo, que é o fator de arbitragem, né? Como todos sabem, o Vasco é muito prejudicado contra o Corinthians, né? E como foi os últimos jogos, então esperamos aí, né? Que não venhamos ser prejudicados novamente pela arbitragem. A arbitragem que tem sim prejudicado o Vasco nos últimos jogos, como foi contra o Bahia, enfim. Então, mas que mesmo assim, né, será um jogo difícil. O Corinthians que está na luta aí ainda para ir para pré-Libertadores, então, e o histórico também, o retrospecto não é bom, mas independente disso, né, eu acho que dá para o Vasco trazer pelo menos um empate de lá, mas acho que o Vasco aí, vou colocar aí um 2-1 para o Corinthians, né, só para dar uma incrementada na tabela também. Para mim o Vasco perde esse jogo, e aí o Vasco finaliza aí, né, fecha o campeonato aí, terminando com o Goiás. O Goiás aqui também aí está ainda com poucas chances matemáticas, mas que tem aí sim mínimas chances de escapar do rebaixamento, mas que para mim aí sim, o jogo em São Januário, o Vasco de repente podendo estar mais tranquilo, né, dependendo dos resultados anteriores, mas que o Vasco sim, o Vasco é favorito para essa partida, para vencer esse jogo, e é um jogo, né, teoricamente um jogo mais fácil. O Vasco para mim tem obrigação de vencer esse jogo contra o Goiás, então para mim o Vasco vence. Vou colocar aqui um 2-0 Vasco, finalizando e fechando aí contra o Goiás. Então, com isso, o Vasco, né, com essa vitória e com o empate aí com Fortaleza, né, e com o possível empate também que eu coloquei aqui contra o Internacional, então, resumindo aí, somando, o Vasco somaria 5 pontos, né, o Vasco que hoje tem 37, então com 5 fecharia aí com 42 pontos aí o campeonato. E agora vamos falar então do Fortaleza, né? Vamos falar aí dos jogos do Fortaleza. O Fortaleza que também tem alguns jogos difíceis. Então, só para ligar já com esse confronto direto justamente com nós, né, com o Vasco, para mim, né, é empate esse jogo contra o Vasco. E depois o Fortaleza que pega aí o Palmeiras, né? O Palmeiras que não tem pretensões, né? Palmeiras que já está aí, o atual campeão da Libertadores, e o Palmeiras que tem a final também da Copa do Brasil. Então pode ser que o Palmeiras coloque até o time reserva, o Palmeiras que não tem interesse, né? Que não tem aí obrigação de estar aí vencendo os seus jogos, devido aí já estar na Libertadores já para o ano que vem, enfim. Então pode ser que o Palmeiras facilite aí nesse outro jogo para o Fortaleza, mas que mesmo assim, né, e por ser fora de casa também, na casa do Palmeiras, não será um jogo fácil aí para o Fortaleza. Então, para mim, vou colocar aqui um possível empate aí por 1-1. Para mim, o Fortaleza empata aí esse jogo contra o Palmeiras. E depois o Fortaleza tem um confronto direto aí, né, com o Bahia, né, justamente contra o Bahia, que não será um jogo fácil. Então, tem tudo para ser um jogo difícil também. Outro jogo difícil para o Fortaleza. Não tem jogo fácil praticamente. Então, mas que para mim o Fortaleza vence esse jogo, né? O Fortaleza que para mim tem até uma equipe melhor, um pouco melhor que o Bahia, perdão. Então vou colocar aqui um 2-1 Bahia, Fortaleza, perdão, 2-1 para o Fortaleza, que joga em casa. E aí, para finalizar, o Fortaleza agora termina aí a sua jornada, né?
fecha aí contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, que aí sim eu considero um jogo mais complicado. O Fluminense que tem vindo muito bem aí no campeonato, o Fluminense que hoje é o 5º colocado, está até surpreendendo aí a todos nós, e que provavelmente o Fluminense estará aí ainda na briga pela Libertadores. E o Fluminense que para mim tem o melhor time, né, teoricamente tem mostrado, então eu fecharia aí, colocaria aí, para mim o Fortaleza perde esse último jogo contra o Fluminense, colocaria um 3-1 aí pro Fluminense, fechando aí. Então com isso, né, com um empate, 2 empates, perdão, e uma vitória, o Fortaleza que tem 38 pontos, somaria aí com mais 5, chegaria aí a 43 pontos, fechando aí, né, fechando a pontuação aí no campeonato. E agora vamos falar do Sport, né, o Sport que para mim tem aí os jogos mais complicados até, né, eu diria, o Sport que briga aí, né, que fará aí esses últimos jogos contra as equipes que estão aí brigando mais acima na tabela, né? O Sport que agora enfrenta justamente o líder, que é o Internacional, e fora de casa ainda, o que é mais complicado. Então, para mim, o Sport tem aí, né, essa missão mais complicada de todos os clubes que estão na luta aí contra o rebaixamento. E para mim o Sport não vence Internacional. Para mim, já nessa quarta-feira, né? Para mim o Inter vence aí. Vou colocar um 2-0 pro Internacional já nessa partida contra o Sport, né? Então para mim o Inter vence essa partida aí para defender a liderança. E depois o Sport, né, joga outra partida em casa, mas que também é outra pedreira, que é nada mais nada menos que o Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro que tem uma grande equipe, todos sabem, que ainda tem chances matemáticas sim de estar brigando pelo título. Então provavelmente não será um jogo fácil, é claro, pro outro jogo pro Sport fácil. E mesmo se o Atlético Mineiro não estiver ainda na briga pelo título, mas é claro, ele estará aí na briga pela uma vaga na Libertadores. Então de qualquer forma não será um jogo fácil outro jogo fácil para o Sport. Então para mim acho que o Sport perde esse jogo também para o Atlético Mineiro, 2-1 Atlético Mineiro, vou colocar aqui. E aí o Sport finaliza, né, fora de casa agora contra o outro Atlético, o Atlético Paranaense em Curitiba. O Atlético Paranaense que também é uma equipe muito, muito complicada aí, né? Principalmente jogando em casa. Então o Sport tem mais essa pedreira aí, que é fora de casa. E para mim perde também, finaliza aí perdendo para o Atlético Paranaense. Para mim esse jogo aí eu vou colocar aqui uns 3-0 para o Atlético Paranaense contra o Sport. Então com isso o Sport, né, devido aí ter esses adversários mais difíceis, eu coloquei aí, somaria aí 41 pontos, né, ele que tem 38 pontos atualmente. Então com uma vitória aí diante do Bragantino, né, que eu coloquei, né, com o Red Bull Bragantino, que para mim vence por 2-1 somente. Então chegaria aí a 41 pontos a equipe do Sport, né, fecharia aí com 41 pontos. E agora vamos falar do Bahia, né? Só uma observação aqui, que o Bahia tem um jogo a menos que os demais times concorrentes aí, juntamente com o Goiás, né? Ambos têm aí um jogo a menos, que pode ser um fator negativo, né? Principalmente pelas equipes aí, pelo fato das equipes estarem precisando, é claro, pontuar, principalmente o Goiás, né, que já se encontra aí na zona do rebaixamento dentro. Então pode ser um fator determinante aí, né, para o Bahia e para o Goiás, o fato de ter um jogo a menos, né, do que os demais concorrentes. Então vamos para os jogos do Bahia, né? O Bahia que joga aí, que tem 37 pontos, né, está aí justamente, né, acima do Vasco, né, com o mesmo dos 37 pontos, mas que uma vitória a mais. Então ele é a primeira equipe fora da zona do rebaixamento, mas que corre, claro, muito risco ainda de cair. Então o Bahia que pega agora justamente nada mais nada menos, né, fora de casa, que pega o Atlético Mineiro. Então o Bahia tem esse jogo aí contra o Atlético Mineiro, que para mim não vence, né, justamente pelo Atlético Mineiro tem uma grande equipe, está na briga ainda e jogar em casa. Então para mim vou colocar aqui, para mim o Atlético Mineiro vence por 3-1 esse jogo contra o Bahia. E depois
o Bahia vai a Fortaleza, né? Outro jogo fora de casa, enfrentar o Fortaleza, outro confronto direto aí, né? Então é mais um jogo complicado para o Bahia, que é contra o Fortaleza, né? Que é outro concorrente fora de casa. Para mim, o Fortaleza tem a equipe um pouquinho melhor. Vou colocar aí que para mim o Fortaleza vence aí também esse jogo por 2-1 do Bahia. E aí, para finalizar, o Bahia termina aí, né? Fecha o campeonato aí em casa, agora em casa contra o Santos, né? Mas que também não é outro jogo nada fácil. Pode ser que o Santos esteja já, né, garantido na Libertadores, como também pode ser que ainda não esteja, então mesmo assim não será um jogo fácil. O Santos que é o atual vice-campeão da Libertadores, tem uma grande equipe, então certamente será outro jogo muito complicado aí, mas que na minha opinião vou colocar aqui um empate. O Bahia consegue empatar esse jogo aí e fecha aí 1-1. Então o Bahia com isso fecharia e terminaria com 38 pontos, somente pontuando aí com esse empate contra o Santos. E agora, para finalizar, né, vamos falar do Goiás, né? O Goiás que se encontra aí, é o segundo time da zona do rebaixamento, né? É o time que diria que tem menos chance aí, e matematicamente realmente tem mais chance, já está confirmado já, que matematicamente é o time que tem menos chance de estar aí fugindo do rebaixamento, mas que curiosamente, para mim, na minha opinião, é o time que tem aí, apesar de ter um jogo a menos também, o que pode aí dificultar, né? Justamente como o Bahia, conforme eu citei, o Goiás tem aí, teoricamente, jogos um pouquinho mais fáceis, sim, que os demais times aí, porque pega o Botafogo, né, que já está rebaixado, então certamente o Botafogo não irá aí, né, dificultar, né, creio eu, por já estar rebaixado. Então acho que o Goiás vence essa partida por 3-1, vou colocar aqui 3-1 Goiás contra o Botafogo já no próximo jogo. E depois o Goiás joga em casa novamente, né? O que pode ser um fator aí positivo, outro fator positivo, mas que enfrenta aí o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino que é uma equipe complicada aí de ser batida, que tem feito bons jogos, né? É uma boa equipe, mas que aí, né, o Goiás joga em casa e de repente o Bragantino já esteja até mais tranquilo na tabela, que pode facilitar, ou não, né? Então, mas eu colocaria aqui, né? Vou colocar um empate. Para mim o Goiás arranca esse empate aí, 2-2. Pode ser que o Bragantino ainda esteja brigando pela pré-Libertadores, porque no momento o Bragantino briga assim pela pré-Libertadores, mas que eu colocaria um 2-2. E aí, para finalizar, né, o Goiás pega aí justamente o Vasco, né? Termina aí a sua jornada em São Januário contra o Vasco, nesse outro confronto que eu considero aí um confronto direto contra o Vasco. Então, para mim aí o Vasco o Vasco tem a obrigação de vencer esse jogo, né? Tomara até que o Goiás já esteja aí matematicamente rebaixado, mas que independente disso, de estar ou não, o Vasco para mim é melhor e o Vasco vence essa partida aí, até com uma certa tranquilidade, por 2-0 contra o Goiás. Então o Goiás com isso fecharia aí, né? Com a vitória sobre o Botafogo e com esse empate contra o Red Bull Bragantino, fecharia com 37 pontos aí, né, o campeonato. Então, resumindo com isso, né, então, os rebaixados, como já temos, é o Botafogo e o Curitiba, né, também praticamente já rebaixado, muito difícil o Curitiba se livrar. Então, com isso, né, o Vasco terminaria aí com seus 42 pontos, né, junto com, o Fortaleza já com 43 pontos, o Sport com 41 pontos e o Bahia com 38 pontos e o Goiás com 37 pontos. Então, resumindo aí com isso, né, o Vasco se livraria, né, segundo essa simulação, que é claro que é a minha opinião, né, pode ser que aconteça ou não, mas aí o Vasco se livraria com 42 pontos
E aí também o Fortaleza, né, se livraria também com 43 pontos, um a mais que o Vasco. E depois, né, o Sport com 41 pontos também conseguiria se livrar aí. E aí, né, os rebaixados então seriam aí o Bahia com 38 pontos, né, juntamente aí com o Goiás, que fecharia com 37 pontos. Então esses seriam aí, né, segundo a minha simulação aqui, a minha opinião, os rebaixados. Bahia, perdão, com 38 pontos e o Goiás com 37 pontos, fazendo aí companhia aos já rebaixados Botafogo e Curitiba. Então essa é minha análise, pessoal. Deixa aí nos comentários, né? Para vocês, o Vasco escapa ou não escapa, né? Quais serão aí os jogos que o Vasco irão vencer? Quais são os jogos que, teoricamente, mais fáceis aí que o Vasco consegue vencer? Então deixa a opinião de vocês aí, que é muito importante, é claro, como sempre. Falem também das demais equipes, né? Falem aí também dos outros concorrentes diretos. Quais os clubes que têm mais chances de se salvar e os que têm menos chances, os que vão cair, enfim, deixa aí nos comentários como sempre, que é muito importante. Então é isso aí, galera. Salve, salve, aqui é Vasco. Tamo juntos. Valeu.